Fala aí, galera. Aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções inorgânicas, hoje estudando a função base, ok? A gente já viu a função ácido e agora a gente dá sequência ao nosso estudo, tá certo? Bom, primeiro vamos definir o que é uma base. Então a gente já viu ácido no conceito de arrênios, era aquela substância que liberava H+, né, ou formava H3O+, em água, tá certo? Agora vamos ver o que Arrhenius vai nos dizer que é uma base. Então ele chama de base ou também álcali. Justamente por isso quando eu falar meio alcalino, meio básico, eu me refiro à mesma coisa, tá certo? O que vai ser uma base ou um álcali? Vai ser toda substância capaz de liberar OH-, ok? Em água. Primeiro, OH- é chamado de hidroxila ou menos comum de oxidrila. Também tá correto, mas o termo mais comum é se referir a hidroxila, esse OH-. Detalhe importante aqui é que isso vale para água, tá? Então a gente está novamente trabalhando com o nosso solvente universal, que é água. Peguei uma substância, coloquei em água, essa substância liberou OH-, eu posso chamar essa substância de base ou de álcali. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho, olha só, NaOH, que está no estado sólido, e ao colocar em água, eu tenho justamente Na+, aquoso, e OH-. Como formou, né, como liberou OH- em água, eu tenho que essa substância aqui é uma base. Outro exemplo, tenho aqui MgOH2. Já está no estado aquoso, mas para a gente poder enxergar que isso no estado aquoso fica como Mg2+, e 2OH-. Detalhes importantes aqui para você guardar. Primeiro, a carga do OH sempre vai ser negativa, então é OH-. Quando eu tiver que mudar a quantidade, aqui eu coloco o número na frente, tá certo? Então, o número que tem aqui acompanhando o OH é justamente o número que vai liberar. Então, olha aqui, ó, eu tenho 1, que eu não mostro, libera 1 OH. Tenho 2, libera 2 OHs. E para a gente poder fazer aí o equilíbrio de cargas, justamente o número de OHs que o meu composto tiver é a carga do meu cátion, ok? Então, eu tenho aqui o Na+, é justamente essa carga 1+, porque eu tenho 1 OH. O magnésio tem carga 2+, porque eu tenho 2 OHs. Tá? Então, isso daí é uma informação muito útil para a gente poder perceber. Não é correto colocar MgO2H2, tá? Por quê? Porque eu enxergo a estrutura OH como sendo uma coisa só. Por isso que eu coloco entre parênteses e um 2 aqui valendo para esses dois elementos, tá certo? Então, aí, para a gente poder lembrar um pouquinho lá, inclusive da nossa aula de ligações químicas, né? Eu vou ter justamente que a quantidade de OHs é a carga do meu cátion. Então, sempre que eu tiver um composto que libera como único ânion o OH- em água, eu tenho uma base, tá certo? A gente vai estudar aí das mais diversas bases e tudo mais, mas saber a carga aqui é muito útil para a gente, beleza? Bom, vamos ver algumas características das bases. Primeiro, as bases são compostos iônicos. Por quê? Porque elas são formadas por um metal, sempre, mais a hidroxila. E aí a quantidade de hidroxilas pode mudar conforme a carga ou a valência do meu metal, tá certo? A única exceção que a gente tem é o NH4OH. Perceba que NH4 não é um metal, tá? Essa estrutura ainda é um composto iônico, tá certo? Então, eu tenho aqui não só ligações covalentes, tá? Então, entre esse N e os 4 hidrogênios, eu tenho ligação covalente, assim como entre o O e o H. Mas entre o pedaço NH4 e o pedaço OH, eu tenho uma interação iônica, tá? Então, fica aí esse cuidado para que você preste atenção em algumas pegadinhas de exercícios. Os compostos iônicos, justamente por
por já terem a carga, quando eles forem colocados em água, eles vão sofrer dissociação iônica. Então, qual que é a diferença aí de ácidos? Nos ácidos, eu não tinha os meus íons antes de colocar em água, eles eram formados, por isso que lá é chamado de ionização. Aqui, as minhas bases elas sofrem um processo de dissociação iônica. Por quê? Os íons já existem e a única coisa que acontece em água é que eles se separam. Por quê? Porque a água vai fazer o que a gente chama de solvatar os íons. Já que a água é o solvente, ela solvata esses íons. Então, ela separa eles e aí ela vai se organizar em torno desses meus íons que se formam. Tanto os cátions quanto o ânion, que é o OH. Ok? Então, aí uma distinção importante dos nossos ácidos. Outra coisa, justamente por ter íons em água, eu tenho que as minhas bases também são eletrólitos em solução aquosa, ou seja, elas conduzem eletricidade. Tá? Então, no estado aquoso, temos que bases também conduzem eletricidade. E uma coisa interessante aqui é que, enquanto ácidos têm um sabor azedo, para bases, né, como que a gente não é correto usar o termo sabor, tá? Já que a gente não tem um sabor chamado adstringência. Então, eu vou chamar aqui de sensação. O que é essa sensação de adstringência? É uma sensação em que amarra a boca. Por exemplo, quando você come alguma fruta que não está madura, banana verde ou maçã verde, alguma fruta que não está madura, você sente na sua boca uma sensação como se amarrasse, ficasse com a boca amarrada. Essa sensação é chamada de adstringência e é justamente a sensação que as bases têm quando a gente coloca então na nossa boca, tá? É óbvio que a gente sabe que não é qualquer substância que eu posso colocar na boca e ingerir, tá? Então, mas as bases têm como característica geral a sensação de adstringência, ok? Vamos lá. Mais algumas coisas para a gente saber. Vamos ver agora com relação às classificações. Como que a gente classifica as nossas bases? Primeiro, classificação quanto ao número de hidroxilas, números de OH. Muito simples. Se eu tenho apenas um OH, eu tenho o que eu chamo de monobase. Mono se refere a um. Então, o que torna a minha base uma base é o OH. Se eu tenho um OH, uma monobase. Exemplos: NaOH, KOH, NH4OH, ok? Então, perceba que por ser 1, eu não preciso colocar o parênteses e indicar o número 1, fica subentendido. Também eu tenho dibase. O que é uma dibase? É uma substância que tem 2 OHs. Então, exemplo, CaOH2, ZnOH2, MgOH2. Perceba que aqui sim eu preciso colocar o parênteses com 2, indicando que eu tenho 2 hidroxilas, ok? Uma tribase, 3 OHs. Exemplos, AlOH3, FeOH3. E uma tetrabase, 4 OHs. Então, eu tenho, por exemplo, PbOH4, SnOH4. Tá? Então, o nome é muito intuitivo aí para a gente guardar o que significa falar uma monobase, tribase, enfim. Então, fica aí uma informação interessante. Outro tipo de classificação que a gente tem, com relação à solubilidade em água, tá? Aqui vale lembrar que justamente a solubilidade vai depender dessa energia de solvatação que eu falei. Então, assim, se for favorecida a energia para separar os íons, por quê? Eu tenho um composto iônico, então eu vou ter um íon que já está atraído por outro íon. Se no saldo total de energia compensar separar esses íons e eles serem solvatados pela água, vai acontecer isso. Se não, não acontece. Então, eu vou ter bases que são mais solúveis e menos solúveis. Essa diferença da solubilidade tem justamente a ver com essa energia de solvatação, ok? É óbvio, a gente não pode falar que é completamente insolúvel, não é isso, tá? Então, assim, por mais que seja muito, muito pouco, acontece uma solubilização pequena. Vamos ver como que a gente classifica. Então, as bases solúveis são as bases da família 1A, também chamadas de alcalinos, e mais o NH4OH.
Como que eu faço para lembrar a família dos alcalinos? Ensinei para vocês lá na nossa aula de tabela periódica, vou lembrar aqui. Só guardar esses elementos assim, ó. Li na cama, Robson Crusoe em francês. São os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Vamos ver alguns exemplos. Tá aqui, ó. LiOH, solúvel em água. NaOH, solúvel. KOH, NH4OH. Todos são solúveis, ok? Temos aquelas que são pouco solúveis, que são algumas bases da família 2A. São chamados de alcalinos terrosos, os elementos da 2A. Para guardar eles, ensinei também aqui, ó. Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Quais são essas bases que são pouco solúveis? CaOH2, SrOH2, PaOH2, ok? Então, essas são aquelas que são pouco solúveis. E temos também aquelas que são praticamente insolúveis. Então, é uma solubilidade extremamente baixa. Quais bases? As demais. Então, se não se enquadrar nesse caso e nesses exemplos aqui, são praticamente insolúveis. Exemplo, MgOH2, perceba que o Mg, né, o magnésio, é da família 2A, mas ele não é pouco solúvel, ele é praticamente insolúvel. AlOH3, FeOH3, ZnOH2, AuOH, PbOH4, ok? Então, lembrando que esse critério aí da solubilidade tem a ver justamente com essa energia de solvatação. A gente fecha a nossa primeira parte do estudo das bases e daqui a pouco a gente dá sequência estudando os outros aspectos que faltam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.